muito boa noite a todos, bem-vindos. Queria começar por agradecer a vossa presença e também o convite e as palavras simpáticas que o Padre Jorge Sena acabou de dizer. O título desta conferência é uma bomba, não é? Não fui eu que escolhi o título, foi ele. Mas eu achei bem que realmente vale a pena e é uma maneira engraçada de considerar. Uma bomba que não é uma bomba com estilhaços mortais, é uma bomba que se vai prolongando ao longo do tempo e que chega até nós, e acho que realmente foi uma mudança tão grande que aconteceu na Igreja que chamar-lhe bomba ao Vaticano II é muito oportuno e sábio. Como é que isto surge do Vaticano II agora? O Papa atual, Bento XVI, proclamou este ano, até ao próximo último domingo do próximo ano de 2013, um ano da fé. E escreveu, inclusive, uma carta apostólica pequenina, mas muito bonita, que eu recomendo, e eu trouxe 2 ou 3 coisas que acho que vale a pena para terem a consciência disso, em que ele, no fundo, nos faz um desafio para consolidar a nossa fé, quer quanto àquilo que ela tem de fundamental, isto é, a nossa relação com Deus, e também nos seus conteúdos. Nós acreditamos, mas acreditamos em quê? É evidente que acreditamos em coisas básicas, o credo, não é? O credo é a síntese da nossa fé. Mas essa fé e esse credo que foram constituídos já há muito tempo, estão a ver o credo que nós habitualmente utilizamos nos domingos, é do ano 351, não é? Depois disso, é evidente que aqueles princípios fundamentais que ali estão, e outros, não é? Tiveram que se concretizar através do magistério da Igreja até hoje. E, portanto, uma fé adulta é uma fé que sabe aquilo em que acredita. Não diz apenas, eu acredito porque o meu pai acreditava, ou a minha mãe me obrigou a ir à catequese. Eu acredito porque aqui cheguei e acredito nisto e naquilo. Bom, isto e aquilo é que exatamente é muito o objeto desta nossa conversa. Ora, o Papa, e com toda a lógica, entendeu que seria muito bem acoplar o ano da fé com a ideia dos 50 anos do Concílio Vaticano II. E por isso mesmo é um apelo expresso que ele faz a que este ano seja também orientado por todos nós e pela Igreja num conjunto enorme de sugestões, desde a Igreja Universal até às ordens religiosas, passando pelas dioceses, as paróquias e tudo, numa reflexão sobre a fé e numa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, que é de facto o nosso manual atual. Um cristão do século XVIII teria outro manual, embora fosse a mesma fé, mas nós temos isto, que é fruto de um trabalho formidável do Espírito Santo e dos homens, e que nos dá, digamos assim, a grande perspectiva da Igreja, a atualização dos princípios fundamentais da fé cristã para o mundo de hoje, nos seus diversos aspectos. E eu disse uma ação do Espírito Santo, e de facto é muito impressionante. O concílio é que neste concílio, onde estavam cerca de 3.000 e tal pessoas, não é? 3.000 e tal pessoas, basicamente os bispos, não é? Estavam também os superiores das grandes ordens religiosas, estavam pela primeira vez os representantes das confissões cristãs não católicas, estavam também portanto, também ortodoxos e protestantes, estava um conjunto de peritos muito grande, e apesar desta enorme variedade, os grandes textos do concílio foram votados quase por unanimidade. 2.934 e 4 contras, um voto nulo. Portanto, de facto, foi encontrada, ao contrário do que parecia no início, uma unidade absolutamente espantosa para os textos que vamos agora considerar e que, sem dúvida nenhuma, são uma marca da presença do Espírito Santo na unidade dos crentes. O concílio teve 2 papas, não é?
Como saberão, o concílio foi eleito, eu recordo-me disso. Eu entrei, digo isto porque depois vou voltar a referir, eu entrei para a Companhia de Jesus em 1965 e precisamente o concílio termina em 1965. Bom, portanto eu ainda vivi, eu entrei com 23 anos, portanto já com bastante consciência do que era a igreja onde eu estava. Depois entrei e a minha formação passou-se já, digamos, no interior desta nova igreja. A minha teologia, etc., já foi, digamos, com base nos textos que, entretanto, foram surgindo. E o concílio, morreu o Papa Pio XII, um Papa que marcou muito a Igreja, não vou agora falar sobre ele, porque senão nunca mais saímos daqui, e, lembro-me bem, foi eleito o Papa Angelo Roncalli, que veio a adotar o nome de João XXIII, um homem simpático, gorducho, com muito bom humor e com graças formidáveis, que vinha era de uma gente modestíssima do norte de Itália, depois entrou e fez carreira diplomática no Vaticano, conheceu, e certamente que ajudou muito a conhecer o mundo de então e não ficar fechado, e ele, muito pouco tempo depois de ser eleito, tomou esta iniciativa. Chamou os cardeais, alguns, e disse-lhes: vou convocar um concílio. Bom, eles, mas que ideia é esta de convocar um concílio? Convocar um concílio é uma maçada. Convocar um concílio é caro. Convocar um concílio é fazer tremer tudo. E agora este velhote, ele foi eleito com 78 anos. Quando ele foi eleito, lembro perfeitamente várias pessoas, entre as quais eu, vê-se mesmo, Catarina, os cardeais estão velhos. Era falou indulgente uma pessoa com 78 anos para governar a Igreja. Como é que isto é possível? Olha, saímos tudo o tiro pela culatra. Ele mostrou uma juventude extraordinária e começou então a organizar concílio, que aliás, já o Pio XI e o Pio XII tinham pensado em convocar. Mas não era oportuno, enfim, por variedíssimas coisas, havia muitos inconvenientes, não havia na Cúria Romana um ambiente muito favorável, mas ele foi para a frente e convocou mesmo o concílio. Conta-se, não sei se é verdade, mas é capaz de ser, que um dia um desses cardeais lá da Cúria foi falar com ele, ainda antes do concílio se realizar, e lhe disse: mas, oh, santidade, mas explique-me, para que o concílio? E ele levantou-se, foi à janela, abriu a janela, ar fresco. O que a Igreja está a precisar é de ar fresco. Bom, pronto. E foi assim que o concílio começou. O concílio começou, a meio morreu o Papa, o João XXIII, e foi eleito então o Paulo VI. E, portanto, a grande fatia do concílio, e até as coisas mais difíceis e mais complexas, foram tomadas e agarradas pelo Paulo VI, que foi um Papa extraordinariamente reformador. Quando agora nos debruçamos, portanto o concílio começa em 62 e termina em 65, houve várias sessões, porque eles não estiveram estes 3 anos todos, imagina, não podiam estar lá em Roma, deixando as suas dioceses, não é? Enfim. E então, estava eu a dizer que o concílio, quando depois chegou ao fim, temos aqui um sumário, tem uma série de mensagens. A Constituição a convocar o concílio, a decretar o início, enfim, e por aqui fora. Depois temos decretos sobre variedíssimos temas, que são basicamente desenvolvimentos das Constituições. Já lá chego. E depois declarações, só para ter a ideia, por exemplo, declaração sobre a liberdade religiosa, sobre a educação cristã, sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, e por aqui fora. Mas o núcleo fundamental são as 4 constituições, mensagens conciliares. As constituições. E como é que elas se chamam, de que é que tratam e como é que elas se podem compreender? Primeiro de todas, a Constituição dogmática Lumen Gentium. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. De que é que trata? Da Igreja em si mesma. Qual é a estrutura da Igreja? Para que é que serve? Como é que é constituída? E por aqui fora. Eu depois falarei sobre cada uma delas.
A segunda é a chamada Dei Verbum, sobre a revelação divina. A fé, a nossa fé, isto vale para católicos e vale para protestantes e ortodoxos, é a resposta à revelação. Deus revela-se, a revelação chega até mim e eu adiro, e essa adesão à revelação e ao revelador é aquilo que eu chamo de fé. E, como vão ver, havia problemas complexos a propósito da problemática da revelação. É dos textos mais pequeninos, mas muito bem conseguido, muito bem trabalhado. É uma pérola, como lhe chamam. Depois, uma terceira Constituição, que é muito importante e que é aquela que é mais visível, que é a Constituição Sacrum Sanctum Concilium. De que é que trata? Da liturgia. Foi aquela que mais facilmente foi vista. A missa passou a poder ser dita em vernáculo, em cada país, não é? E não em latim, e outras coisas mais que vou tocar. E essa, como foi uma reforma muito rápida, os textos, a organização dos temas, dos anos, etc., dos diversos sacramentos, foi a que teve mais impacto imediato. As pessoas perceberam que estavam num outro estilo de igreja. E, finalmente, a maior de todas, até me atrevo a dizer, a meu ver, um bocadinho grande demais, a Gaudium et Spes, que trata da Igreja no mundo. Portanto, vejam, tem um esquema muito bonito, se a gente for pensando, uma articulação muito bonita. A Igreja sobre si mesma. O que é a Igreja? Depois, a fé da Igreja, a oração da Igreja e a Igreja no mundo. Estão a ver? É um esquema muito bonito, muito articulado, muito rico, não é? Bom, depois, outra coisa, estou a falar de coisas prévias, não é? Que me parece importante para depois perceber os conteúdos principais. Uma opção que o concílio tomou, logo de princípio, foi que não seria um concílio dogmático. Isto é muito importante pelo estilo. Quer dizer, não foi um concílio convocado, como por exemplo o Concílio Vaticano I, para tratar de uma questão controversa na Igreja e definir um dogma. E quem não acreditar nisto está fora. Não, o concílio não teve essa pretensão à partida, não quis entrar em definições dogmáticas nem em condenações de outras doutrinas. Vamos expor positivamente a doutrina e é isso que nós queremos fazer e, portanto, é um concílio pastoral. Portanto, o que lhe interessa fundamentalmente é a relação com o mundo, com as pessoas, crentes e descrentes e por aqui fora, mas sem estar agora a fazer como aconteceu muitas vezes, definições e exclusões. Não é isso. É certo, por exemplo, que a Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, ou a Constituição sobre a Revelação, Dei Verbum, chamam-se Constituições dogmáticas. Mas, neste sentido, é que não introduzem novos dogmas. Simplesmente há dogmas que são do passado, que evidentemente a Igreja não vai repudiar e que fazem parte deste documento. Mas não são novos dogmas, novas definições. Absorvem, não é? E incorporam definições que consideram importantes de concílios passados ou de papas passados e introduzem no texto. Mas não propriamente um concílio que vá definir coisas novas e que vá propor exclusões de pessoas. O que é que o Papa João XXIII tinha como ideia fundamental? Uma que permaneceu no concílio todo, para lá dele, e que é aquilo que se chamava na altura, e recordo-me bem desta expressão, o aggiornamento. O que é o aggiornamento? É a adaptação e a adaptação da Igreja. Uma Igreja que se adapte ao mundo de hoje. E vejam, isto é extraordinariamente importante e necessário. Nós estamos em 1900, quando começa o concílio, em 1962. Qual foi o concílio anterior? Foi em 1870. Portanto, estão a ver praticamente um século. E ainda para mais, foi um concílio que foi suspenso. Estava-se em grandes lutas políticas na Itália, a unificação da Itália deu-se,
o Papa ficou prisioneiro e o concílio ficou suspenso. Só tratou de 2 temas, e não exaustivamente. O tema da infalibilidade do Papa, pertence, portanto, ao Concílio Vaticano I, 1870, e também a condenação do panteísmo, do materialismo e a afirmação da capacidade da razão humana para atingir a Deus. E terminou. Entretanto, entrou as tropas, o Papa é preso, é expulso de Roma e o concílio foi suspenso. É curioso que nem sequer terminou, não é? Portanto, podemos dizer que o Vaticano II é a continuação do Vaticano I. Estão a ver que já é muito tempo. E antes do Vaticano I? Meu Deus! É o Concílio de Trento, em 1680. Estão a ver, a Igreja viveu sem concílios, não é? De 1680 a 1960. 3 séculos praticamente. 3 séculos. E, portanto, quer dizer, é evidente que tem que se fazer qualquer coisa, tem que se repensar as coisas, tem que se atualizar. E ainda para mais, o Concílio de Trento foi convocado, como saberão, ou se recordarão, a partir da cisão de Lutero. Primeiro Lutero e depois Calvino. E, portanto, foi um concílio muito rico, teologicamente muito importante, mas um concílio que, em grande parte, ao contrário do Vaticano II, o que é que quis fazer? Pôr cobro aos exageros e às falsidades do Lutero. Portanto, é um concílio contra. O Lutero diz isto, nós dizemos contra. O Lutero diz isto, nós dizemos contra. O Lutero diz isto, nós dizemos contra. Quer dizer, foi uma controvérsia, não é? Pronto, é fruto do seu tempo. Agora, atenção, estou a dizer isto, não desvalorize o Concílio Vaticano. O de Trento foi um dos grandes concílios da história, apesar de tudo. Mas o estilo é completamente diferente. É, por todos os lados, a possível condenação das teses protestantes, no que quer que seja. E em algumas coisas até que nos parecem incríveis e impossíveis. Vejam, por exemplo, o Lutero, uma das coisas que defendia, e bem, é que os cristãos deviam ler a Bíblia e ver a Bíblia na sua língua própria. O concílio é contra. A Bíblia é muito perigosa. E, portanto, não se pode ler a Bíblia, não se deve ler a Bíblia, só está bem em latim, que assim é só os padres é que leem, e depois os padres explicam ao povo, não é? Mas estão a ver, só para dar um exemplo, mas um exemplo significativo, a mentalidade que aqui está, que é uma mentalidade que nós hoje, enfim, como aconteceu agora, faz-nos sorrir. Bom, portanto, isto por um lado. Por outro lado, o concílio, para alguns, já tinha terminado a época dos concílios. E porquê? Porque tinha surgido a rádio. Portanto, no fundo, o que era um concílio? A ideia. Vou primeiro dizer o que é efetivamente, não é? O concílio é uma reunião de todos os bispos com o Papa, que é o bispo de Roma. E, portanto, não há concílio sem Papa. Um concílio, e aconteceu isso, pelo menos uma vez na história, um concílio de todos os bispos que estão, enfim, canonicamente eleitos, mas não está o bispo de Roma, não é? Não é concílio ecuménico. O Papa tem um lugar único e insubstituível, é a cabeça do colégio apostólico, tal como, e é aqui que vamos buscar, o colégio apostólico escolhido, dos 12 escolhidos por Jesus, tinha como cabeça Pedro, numa posição diferente. Fortalece os teus irmãos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Portanto, Pedro tem um lugar único, e por isso, sem Pedro, não há concílio. Bom, mas a ideia é que os concílios ao longo da história se foram congregando por iniciativa, vejam lá, até às vezes de imperadores. O Constantino convocou o concílio porque lhe interessava que os cristãos não andassem à agulha e que não queria confusões no Império, e portanto toca de convocar o concílio, não é? Enfim. Mas a ideia do concílio é precisamente uma aula grande, magna, de pessoas especializadas que refletem,
sobre elementos previamente escolhidos ou aqueles que surgem na altura, para exatamente, entre aspas, definir ou programar aquilo que são as linhas mestras com que a Igreja se deve cozer numa determinada época. Muitas vezes os concílios foram até convocados por ocasião de grandes heresias. Vejam, por exemplo, a heresia ariana. O que é que dizia Ario? O Ario dizia nada mais, nada menos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Jesus Cristo, não era igual ao Pai. Era inferior ao Pai. E o Espírito Santo ainda mais inferior. É evidente que a Igreja não pode ficar parada diante disto. Convocou-se, e exatamente no nosso credo, recordam-se que nós dizemos isso mesmo, chamamos Deus ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vem daqui. E como estas outras coisas que foram acontecendo ao longo da história e que foram criando o nosso património hoje. Bom, ora, então dizia eu que o Papa João XXIII, na sua intenção inicial, queria o adjornamento da Igreja, a adaptação da Igreja ao mundo moderno, a adaptação também do apostolado e também, terceiro objetivo, para ele muito importante e que o Concílio assumiu também, que era a unidade dos cristãos. O escândalo de que os cristãos estão desunidos em três grandes famílias, não é? Os católicos, os ortodoxos e os protestantes, e estes também, por sua vez, muito divididos dentro de si. E por isso não foi um concílio para lutar contra adversários e heresias, mas para dialogar com o mundo onde a Igreja vive. Numa expressão muito bonita, que eu aqui... Bom, não vale a pena... Mas foi muito bonito. Bom, quais foram as ideias-chaves do concílio que acompanharam, digamos assim, eu dei um bocado em contra-citação e volto a dizer. As ideias-chaves. As ideias-chaves. Primeiro que tudo, o regresso às fontes. Vejam a importância disto. Quando estamos à beira do concílio, e isso já aconteceu também muito com o concílio de Trento, as pessoas, os padres, os bispos, eram formados nos seminários, estudavam, e o que é que estudavam? Estudavam vários mestres e vários compêndios. E esses compêndios quase tomaram o lugar da própria Sagrada Escritura. E, portanto, já não se pensava o que é que disse Jesus Cristo, ou o que é que fez, mas o que é que o padre não sei quantos e o doutor não sei quantos diz e fez. E, portanto, era uma teologia que tinha perdido a ligação até às origens, e que é fundamental. Bom, e, portanto, o concílio fez muito esta ideia. É preciso regressar às fontes. E que fontes? Primeiro, as fontes da própria Sagrada Escritura. E, portanto, reler e ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento e por aqui fora. Também as fontes dos Santos Padres. Chamam Santos Padres os teólogos e doutores da Igreja do Ocidente e do Oriente, até São Bernardo. São Bernardo é considerado o último Santo Padre, que foram, nos seus escritos, nas suas obras, refletindo sobre a vida da Igreja e o seu conteúdo fundamental. O Santo Agostinho, o São Tomás, enfim, tantos outros que não vale a pena aqui agora citar, nem nos interessa. Mas são pessoas extraordinariamente importantes, porque refletiram com grande profundidade sobre a fé cristã, sobre a vida cristã. E, portanto, vale muito a pena também ir ver o que é que eles disseram para compreender melhor os problemas de hoje. E ainda uma terceira fonte, as fontes litúrgicas. A liturgia, sobre a qual falarei, estava muito enfraquecida, é muito fraca, muito fraca. E então pensou-se, mas espera, como é que isto era antes? Como é que era na Idade Média? Como é que era no Renascimento? Como é que era nos primeiros séculos? Para exatamente também, através dos textos de oração, dos textos espirituais, perceber melhor o conteúdo e o sumo da vida da Igreja. Portanto, regressa às fontes. Adjornamento, a tal adaptação, não é?
A adaptação vem de giorno, não é? Em italiano, dia, não é? Enfim. Depois, o diálogo foi exatamente um concílio que desde dentro e depois para fora se pôs numa atitude não de supremacia, não de eu tenho toda a verdade, não de os outros estão errados, mas de dialogar com as outras confissões cristãs, com o mundo circundante, até com os ateus, com todos. Portanto, numa atitude dialogante, considerando que é através do diálogo que realmente se pode encontrar uma verdade mais ampla que abarque uma coisa e outra, e não através de uma imposição cujos resultados são nulos, porque não correspondem à convicção real das pessoas. O diálogo. Depois, o ecumenismo, portanto, já tinha falado, mas agora ponho aqui como nas ideias-chaves, portanto, a ideia da união de todas as confissões cristãs. Também o comunitarismo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, em grande parte, a concepção vigente ao tempo do início do Concílio Vaticano II era muito individualista e era muito o homem considerado individualmente. Claro que o homem tem uma existência individual inegável e fundamental e sagrada e que deve ser respeitada e defendida, mas o aspecto comunitário de que ser é ser com, de que os outros fazem parte da minha vida, de que a própria Igreja, como vamos ver, é uma comunidade de comunidades, é uma comunhão de comunhões, estava ausente. E o Concílio acentuou isso, e de que maneira? E, por fim, era a última destas observações que eu queria fazer, que é a ideia de um humanismo cristão. Está patente em vários textos, mas sem dúvida nenhuma que o último texto, o tal Gaudium et Spes, quer dizer gozo e esperança. É assim que começam os documentos pontifícios, chamam-se pelas primeiras palavras com que começam. É uma maneira muito antiga e até bonita, não é? E aqui é exatamente Gaudium et Spes, que é um texto muito bonito, não dá tempo para ler, a dizer a alegria e a esperança da humanidade e tal, e também os seus sofrimentos e as suas angústias, tudo isso que acontece aos homens, acontece a Cristo e aos cristãos. Quer dizer, uma Igreja em uníssonos com os problemas da humanidade, com os problemas, com os avanços também, e por aqui fora. Bom, vamos começar então agora a refletir um bocadinho sobre o primeiro texto, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, como lhes disse. O que é que baseava a concepção de Igreja até ao Vaticano II? Baseava, antes de mais, a concepção do Concílio de Trento, que via na Igreja, sobretudo, uma sociedade civil. Uma sociedade civil quer dizer, assim como havia Portugal, e a França, e a Espanha, havia a Igreja. Era uma realidade sociológica, evidentemente habitada por Deus, evidentemente infalível nas coisas fundamentais, mas era esta a perspectiva muito, entre aspas, material de Igreja. Era uma sociedade perfeita, era assim mesmo que se aprendia, a sociedade perfeita, acabada. Ao contrário da sociedade civil que tinha tantas imperfeições, a Igreja era uma sociedade perfeita. E uma sociedade perfeita, basicamente composta por dois grandes grupos: os pastores e as ovelhas. E, portanto, aos pastores cabia mandar e orientar, e às ovelhas obedecer. E isto que eu estou a dizer desta maneira tão chã, era assim mesmo. Eu agora não lhes vou ler textos que não dá para fazer citações. Realmente a gente faz a impressão como é que as coisas se podiam dizer e as pessoas aceitaram. E toda a gente achava muito bem. Sim, senhora, e tal. Somos ovelhas, eles lá estão e tal. Bom. Depois, também, uma coisa muito importante é que o Papa era o topo da pirâmide. E depois, por aqui fora, tinha os bispos.
os bispos eram correias de transmissão do Papa. E, portanto, o Papa é que tudo governava, tudo sabia, tudo cedia, e aos bispos, nas diversas dioceses, competia-lhes cumprir as ordenações do Papa e toca andar. Era isto. Portanto, correias de transmissão. Não havia, de maneira nenhuma, uma consciência comunitária. E não havia uma noção da necessidade da participação. Isto porque, como eu disse há pouco, o Concílio Vaticano I tratou na infalibilidade do Papa e da figura do Papa. Mas como foi interrompido, não tratou dos bispos, nem dos padres. E, portanto, foi o Concílio Vaticano II que foi completar a doutrina iniciada com o Vaticano I para não se poder compreender o Bispo de Roma, o Papa, sem todo o colégio episcopal. Apesar de o Papa desempenhar um papel único e insubstituível, os outros, tal como os primeiros 12, foram também escolhidos por Jesus, têm autoridade própria, participam no poder soberano, têm responsabilidade sobre toda a Igreja. São pessoas que pensam e que têm ideias e podem conversar e discordar e tudo mais. Portanto, foi uma viragem enorme, uma nova concepção de Igreja que vai surgir aqui. Depois, mais importante ainda, os leigos. Ora, não é? Nós dizemos, os bispos, os padres, não é? Eu sou padre, o termo técnico é presbítero, que presbítero quer dizer pessoa mais velha. Enfim, por acaso agora já começa a ser. Enfim, durante muito tempo pensava que não era e tal, e presbíteros eram os outros, agora já estou reduzido à condição de presbítero. Ó Isabel, e tu também. Bom, portanto, a hierarquia, não é? Os bispos, entre os quais o bispo de Roma, os presbíteros e os diáconos. E depois os leigos. Bom, vou falar mais sobre os leigos, deixem-me só dizer uma coisa sobre os diáconos. Os diáconos são de instituição divina. Encontramos nos Atos dos Apóstolos que os apóstolos estavam tão ocupados com a pregação da palavra e com a oração, que foi necessário escolher 7 diáconos. Diácono quer dizer ministro, quer dizer servidor, para basicamente presidirem à parte material da comunidade. A comunidade cristã, no princípio, aliava, sobretudo na Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, aquilo que eles chamavam a fração do pão, com a partilha e a distribuição das esmolas. E, portanto, disse, não, os apóstolos não podem ficar presos a isto, não têm outras coisas para fazer. Escolheram então 7 homens, escolhidos com todo o cuidado, para serem os responsáveis, digamos, pelas funções materiais da Igreja. Depois o diácono evoluiu na história. Evoluiu e há algumas coisas disparatadamente. Por exemplo, todos os padres até mim, e até agora ainda, eu, um ano antes de ser ordenado presbítero, fui ordenado diácono. De si, não era nada preciso. Porque como eu ia para presbítero, não era necessário ser, digamos assim, uma escala intermédia, mais um patamar, não é? Bom, paciência, não faz mal nenhum. Pronto. Bom. Mas o que o Concílio Vaticano II fez, isso sim, é que restaurou os diáconos permanentes. Porque tinham acabado os diáconos permanentes. Só havia diáconos de futuros padres. Pronto, é diácono e para o ano vai ser padre. E agora foram restaurados. E começam, e muitos de vocês já os terão contactado, que podem ser ajudas preciosas à Igreja. Porque são homens que podem ser casados, que podem presidir aos casamentos, administrar o batismo, pregar a palavra de Deus. Só é reservado aos presbíteros a confissão e a Eucaristia. E, portanto, podem, de facto, se forem bem formados, e há muitos que o são, ser, de facto, nas paróquias e em muitos sítios, elementos fundamentais da vida cristã. Bom, e chegamos aos leigos. O que é um leigo até ao Vaticano II? Com um bocadinho de humor. Um leigo é um cristão que nem é padre,
nem é religioso. E como não é uma coisa nem outra, olha, é leigo. Quer dizer, uma espiritualidade e uma compreensão meramente negativa. É uma ovelhinha. E, portanto, pertence à igreja discente. E não lhe compete mais do que isso. Isto é extraordinariamente pobre. E, portanto, não é isto que é realmente o fundamental da vida e da compreensão da igreja. Portanto, uma identidade e compreensão negativa, nem padres, nem religiosos. Bom, ora, não é assim. O que define o leigo não é algo de negativo, mas o batismo. O batismo e o crisma, se quisermos. E, portanto, pelo batismo, todo e qualquer leigo, homem e mulher, sacerdote ou leigo, casado ou solteiro, é profeta, sacerdote e rei como Jesus Cristo. Este é que é o fundamental. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus feito homem, assumiu a condição humana e foi profeta, responsável pela palavra. Sacerdote, que é que define o sacerdócio? O sacrifício, a ação sagrada. O que é que define a realeza de Jesus? O serviço. E, portanto, todos vós que estáis aí, tendes essa vocação. Profetas, sacerdotes e reis. Isto é que é a definição, e esta definição, esta missão do leigo, que radica, volto a dizer, no batismo, é um caminho de espiritualidade própria que pode e deve levar à santidade. Todos os cristãos são chamados à santidade. E não apenas os padres, as freiras e os bispos. Não, a santidade é um caminho comum proposto e seguível, execuível para todo e qualquer cristão, seja ele qual for a condição e o lugar que ocupe na igreja. Portanto, este Lumen Gentium teve, por um lado, que evitar o espiritualismo que muitos protestantes tinham e têm, que é uma igreja vaga, sem contornos. Somos igreja por dentro, somos cristãos sem sinais visíveis. Portanto, invisível e espiritual, e também uma igreja demasiadamente institucional, sociológica, apenas sociojurídica. Então, por onde é que caminhou o concílio? Para considerar a igreja como símbolo, como sacramento. E o sacramento é um sinal visível, mas que vai para lá daquilo que se vê. E é exatamente isso. A igreja é um sacramento de Cristo, como Cristo é o sacramento do Pai. E mais vou dizer sobre o sacramento. Depois, a mesma ideia, começa aqui, as coisas começam a ligar-se, é que é fundamental, por isso falei no comunitarismo, a participação. Todos têm lugar na igreja. Não é apenas os padres, os bispos e o Papa. E, portanto, todo o diácono e todo o leigo tem lugar de pleno direito. Tem a dignidade cristã. Há funções diversas, mas a sua dignidade é imparável, tem que ser reconhecida, é reconhecida, e por isso mesmo temos que a valorizar e temos que puxar por ela e dar, digamos assim, espírito cívico aos cristãos. Nós não somos apenas ovelhinhas, somos cristãos, vocês, leigos, de pleno direito, com direitos e deveres indiscutíveis. Depois, o que é que fez na problemática do Colégio Apostólico? Reparem, até o Vaticano II, os papas, de vez em quando reuniam concílios, mas já viram quanto em quanto tempo, meu Deus, não é? Enfim, 3 séculos, 1 século, enfim. E depois, como disse, com o rádio, pensou-se, não é preciso, agora os papas comunicam pela rádio, ainda não havia televisão nem coisa, e pronto, já para quê? Isso é muito caro e muito complicado. Claro que não, graças a Deus, não se foi bem. E então, houve exatamente a valorização do Colégio Apostólico.
E como é que depois no concreto isso aconteceu? Através de dois instrumentos preciosos e atuais. Através das conferências episcopais. Reparem, nós de vez em quando ouvimos no jornal, ou lemos no coisa, a Conferência Episcopal Portuguesa esteve reunida em Fátima e sobre a atual crise política fez esta declaração e aquela coisa. Quer dizer, nos diversos países começaram a agrupar-se os diversos bispos, de acordo, enfim, com as regiões e isto e aquilo com o outro, não é? Com variedades, para poderem eles mesmos, coisa que não acontecia até o Vaticano II, refletir sobre a problemática comum da Igreja em Portugal. Nunca acontecia. O Bispo da Igreja não sabia nada do que acontecia com o Bispo do Algarve. E, portanto, estão a ver a falta de unidade e a falta de participação. E, portanto, as conferências episcopais são uma criação do Concílio Vaticano II da maior importância. E, agora, passando da escala nacional para a escala universal, o que é que o Concílio criou? E muito bem, o Sínodo dos Bispos. Agora, periodicamente, creio que é de 4 em 4 anos, embora possa haver sínodos especiais, convocados pelo Papa, há uma reunião de bispos de todas as partes do mundo, da África, da América, do Norte e do Sul, da Ásia, da Europa, votados uns pelos outros, para que, como representantes das diversas regiões, se reúnam sobre um tema determinado em Roma, no Vaticano, para, com o Papa, refletir e, enfim, depois tomar medidas e decisões sobre problemas grandes da Igreja. Estão a ver que isto é realmente algo de fundamental. Então temos uma Igreja onde há o Papa, mas os representantes dos bispos, do Colégio Episcopal, também estão presentes, são chamados, são importantes, fazem propostas e por aqui fora. Portanto, é um avanço extraordinário, portanto, extraordinário. Depois, na concepção que faz de si próprio, então como a Igreja, como disse, sacramento, sinal, instrumento da unidade com Deus e da unidade humana. E vou indo não olha para o Concílio, não vê a Igreja assim. A Igreja é uma sociedade constituída por bispos e o Bispo de Roma, o Papa, depois os bispos de diversos sítios, os padres, os lugares, os lados. Claro que isto existe, mas não é isto. É, de onde é que brota a Igreja? Da Santíssima Trindade. E para onde é que caminha? Para a Santíssima Trindade. A Igreja é comunhão. Como Deus é comunhão. E essa é que é a origem e a fonte de toda a Trindade. O Pai, que no seu amor envia o Filho, o Filho que vive e que nos resgata e que depois de ressuscitado envia sobre nós o Espírito Santo. Aqui é que está a origem e o modelo à imagem da Santíssima Trindade. É um povo de Deus composto por leigos, religiosos e clérigos. Mas, atenção, e esta é uma grande mudança, não foi, como fez o Concílio Vaticano I, começar por dizer assim, então, como o Vaticano I tratou do Papa, vamos agora tratar dos bispos. Não. Vamos tratar do povo de Deus e dos cristãos, em geral. E aquilo que eu acabei de dizer, o batismo, profetas, sacerdotes, reis, a missão comum e tudo mais. E depois de garantir essa generalidade, é que então vamos continuar a trabalhar as diversas funções que há na Igreja. É uma mudança de perspectiva fundamental. Não é? Fundamental. E por isso mesmo temos aqui o comum, que é o batismo, e depois aquilo que é próprio. Mas uma comunhão nos vários ministérios, ultrapassando assim, ou procurando ultrapassar, o clericalismo e recordando que todos somos chamados à santidade. E ao mesmo tempo, também, esta ideia que é a dimensão escatológica. A Igreja, não se assustem com a palavra, escatológica quer dizer já e ainda não.
A Igreja não é o reino de Deus, é um sinal do reino de Deus. Mas a Igreja já foi iniciada com Jesus Cristo, mas ainda não chegou em plenitude. E, portanto, esta perspectiva de esperança e de abertura para o futuro não pode de maneira nenhuma ser esquecida. É passado, presente e futuro. É muito mais do que simplesmente uma realidade sociológica muito interessante. Não. Ela é redil, é lavoura, é templo, é Jerusalém do Alto, é esposa, é corpo de Cristo e por aqui fora. E, evidentemente, aqui ocupa um lugar particular como mãe e figura da Igreja, a figura de Maria, mãe de Jesus, que tem um capítulo muito interessante dentro da Lumen Gentium, que dá para uma mariologia completíssima, riquíssima, sobre o papel de Maria em relação ao seu filho e em relação à comunidade que somos nós, ela como um membro da comunidade e simultaneamente como o modelo de comunidade e o modelo de igreja. Estou a passar muito? Ainda não? Bom, Madalena, não me deixe amassar ninguém. Bom, depois, então, queria passar para outra coisa. Vou passar, não vou seguir a ordem porque, enfim, olha, porque não apetece. E vou passar para a liturgia. A liturgia. E depois volto ao... Enfim. Este telemóvel que está a tocar pode ser desligado e todos os outros que não tenham sido desligados têm uma ótima oportunidade, uma boa lembrança para o fazer. Deixa-me beber um copo de água, ou um copo não, mas um bolo de água e já vamos avançar. Então vou para a Sagrada Liturgia. A liturgia é a oração da Igreja, a oração oficial da Igreja, não é? Uma coisa é quando eu rezo sozinho no jardim do Colégio São João de Brito, Pai Nosso que estás nos céus, enfim, isto não é um ato litúrgico. Outra coisa é quando uma comunidade, mais pequena, maior, se reúne para rezar. É isso que nós chamamos, é a oração oficial da Igreja. E é evidente que a liturgia é capitalíssima, não é? É o respirar da Igreja, é o regressar permanente à sua fonte e à sua origem, e que, em certo sentido, a liturgia exprime a vida da Igreja. É o ato mais rico da vida da própria Igreja, para onde tudo deve confluir e de onde tudo deve brotar. Ora, como era a liturgia no tempo pré-Vaticano II? O que existia, basicamente, era do século XVI. Bom, era a missa do São Pio V, um santo homem, não é? Mas estão a ver. Esta necessidade de reforma foi sentida desde o século XVIII, o Bento XIV. O Pio X também já exorta os fiéis a participarem ativamente na missa e não a assistirem. Invoca muito a comunhão frequente e tal. O Pio XII faz já algumas mudanças e nomeia uma comissão para preparar a reforma da liturgia e tal e coisa. Mas a verdade é que foi o Concílio Vaticano II que deu a grande volta. E já agora, para verem, neste caso, por acaso tenho aqui tomado nota, foi promulgada em 1963, a Constituição Sacrosanto Concílio, por 2.147 votos a favor, 4 contra e 1 nulo. Praticamente a unanimidade. É muito bonito isto, não é? Bom, então, o que é que caracterizava a liturgia do Vaticano II, do Vaticano I e do tempo da coisa? Primeiro que tudo, o fixismo. A liturgia era imóvel, intangível, inadaptável. Só o Papa e os bispos, e com uma vigilância enorme, não há adaptações. Inclusive os padres tinham que fazer assim e assim, que era diferente. E assim. E que chegaram a contabilizar, um padre ao celebrar uma missa conseguia, se quisesse, que era Deus que não quisesse, cometer 277 pecados.
Porque, não, coisa, depois falava baixo ou falava alto, olhava para cima ou olhava para a coisa. Quer dizer, era uma coisa espantosa, de um fixismo, não se podia tocar. Bom, e isto com três séculos, não é? Depois, também, o rubricismo. Considerava-se que a liturgia era um conjunto de regras protocolares, era um corpo sem alma. Era tudo a funcionar, tudo bem, como um exército. Tá? Sabem aquelas que a gente vê ainda na corte de Inglaterra, aquelas cerimónias que eles ou na Coreia do Norte, que é uma coisa extraordinária. Aquilo é que era a liturgia ideal. Isto não tem alma, não tem, são gestos de coisa, não. E depois, o caráter hermético, misterioso. Era importante o culto para o qual o latim contribuía. Os leigos não precisam de perceber, para isso está lá o padre. A liturgia é do padre, não é? Os leigos, quando muito, dizem amém, tocam a sineta, ajoelham e por aqui fora. Mas quanto menos perceberem, não, isto é que é o misterioso, isto é que é o sagrado. Isto é ridículo. E daí, o clericalismo. Quem mandava, não é? É os clérigos e os religiosos. Não havia a ação cristã, a comunidade cristã. O povo, reparem, assistia às cerimónias dos ministros sagrados. Era isso. Assistia. Como quem já vê um teatro, não é? Aqueles... vocês aí, não é? Eu sou o ator. E vocês assistem à minha atuação aqui. E claro, o povo o que é que vai fazendo? As suas devoções. E muito bem. E portanto, nós encontramos ainda velhotas, não é? Que durante a missa rezam o terço. Fazem elas muito bem, coitadinhas, porque era em latim. Não entendiam nada. Só a partir de uma certa altura é que começou a ser o Evangelho em língua vernácula. Elas iam para lá, não entendiam. O que é que haviam de fazer? Rezavam, não é? E então punham-se devotamente a rezar o terço enquanto acontecia. E eu, que frequentei este colégio durante 7 anos, dos senhores padres jesuítas tão avançados e tão modernos e tão atualizados, nós havia na igreja várias missas ao mesmo tempo. E depois, enquanto os padres celebravam, nós, em filas, confessávamos. Era assim, tudo ao mesmo tempo, porque a liturgia corria por si, não é? Desde que o padre não se esquecesse, tivesse o missal, aquilo ia andando. E nós, depois íamos à altura da comunhão, lá íamos comungar e voltávamos. Quer dizer, estão a ver, isto não tem nada a ver com uma verdadeira noção de liturgia, portanto. A Constituição sobre a liturgia é muito rica, fala sobre a natureza, diz que é o cume e a fonte de onde provém toda a força da Igreja, e reparem, a ação de toda a Igreja. A liturgia é a ação de Cristo e dos fiéis. Cristo está presente. Quando eu, Padre, digo isto é o meu corpo, digo eu, sem dúvida, e a minha liberdade é necessária, mas é o próprio Cristo que diz comigo. E o que dá eficácia às minhas palavras é a presença do próprio Cristo. E daí a exigência a todos os batizados de uma participação plena, consciente, animada, porque é uma ação eminentemente comunitária. Foi aqui, então, que se alargou o uso das línguas vernáculas, que se definiram princípios gerais e particulares, que se propôs e avançou muito com a formação litúrgica do clero e dos fiéis. E depois começaram-se, enfim, a fazer coisas notáveis. A revisão dos ritos e dos textos que estavam tão ultrapassados. E todos os sacramentos foram revistos, todos. Hoje nós vamos a um batismo, vamos a uma confirmação, vamos a um casamento, e realmente dá gosto, se estiverem atentos, que bem feitas que estão as coisas. Não é que não possam ser melhoráveis, mas o caso foi notável. Depois, a Bíblia, o ano litúrgico, não era como agora,
só para quem não saiba e recordar a quem sabe, neste momento nós temos 3 ciclos dos domingos. O ciclo A, B e C. Sempre com textos diferentes aos domingos. E depois temos, nos dias de semana, os anos pares e ímpares. E fez-se uma seleção brutal de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Foram-se buscar coisas que os nossos pais e avós jamais leram, jamais souberam que existiam sequer, não é? E foram colocados muito articuladamente e ordenadamente, dando a quem frequentar as missas dominicais uma perspectiva global de toda a Sagrada Escritura muitíssimo completa. Poucas coisas verdadeiramente importantes e significativas e não repetitivas terão ficado fora. É realmente uma mudança colossal. Restaurou-se a oração comum. Lembram-se que depois do credo, não é? Nós fazemos uma oração comum, ou espontânea, ou já elaborada. Tinha-se perdido. Ela existia no início. Restaurou-se. Possibilitou-se a comunhão sobre 2 espécies. Mas cá está. Como Lutero defendia isto, no Concílio de Trento proibia-se. Ninguém podia comungar sobre 2 espécies, não é? Enfim, para bater no Lutero. Os sacramentos e os sacramentais, batismo, confirmação, matrimónio, tudo. O ofício divino, que é aquilo que se chama, que os padres costumam rezar, não é? E que é o chamado breviário, também é todo renovado. Depois, o ciclo anual a que já me referi. O domingo como fundamento e centro. Portanto, a revisão de todo o ano litúrgico. A possibilidade da música sacra com instrumentos que não sejam apenas o órgão. As artes e os objetos ao serviço litúrgico. E por aqui fora. E, portanto, foi uma revisão enorme, tão grande, que efetivamente houve pessoas, não é? E até ainda há pessoas, não é? Como sabem, por exemplo, o movimento de Monsenhor Lefebvre não aceita esta missa e acha que só vale a missa de São Pio V, o que não tem sentido nenhum. Não vou agora pôr-me a discutir uma coisa dessas. E essa foi, efetivamente, uma revisão que foi patente, foi imediata. Portanto, as pessoas passaram que iam à missa, depois, reparem, o padre, como saberão, celebrava de costas voltadas para o público, não é? E, portanto, quer dizer, a comunicação era impossível, não é? Depois, quando chegava a coisa, vamos ao bispo e tal e coisa. Uma coisa que hoje em dia nos parece impossível. Como é que isto foi possível? E tudo em latim. Agora, a gente também tem que ter, por exemplo, a consciência disto. Que hoje nós temos uma comunicação muito fácil com o Extremo Oriente ou o Canadá. Mas durante estes séculos para trás, essas coisas não eram assim. E, portanto, o latim, na Igreja, em Roma, nos 4 ou 5 primeiros séculos, não era latim que se falava. Que se falava na liturgia, era grego. Só depois que passou ao latim. Era o grego comum, era uma espécie de inglês. A koiné, era o grego comum. Bom, depois passou então ao latim. E não há dúvida nenhuma que o facto de todos lerem pelo mesmo texto permitiu uma unidade que, de outro modo, provavelmente, sem a nossa capacidade de comunicação atual, se teria desfeito. Portanto, as coisas têm o seu tempo, teve as suas vantagens, embora seja uma coisa que hoje nos repugna e que, de facto, não tem sentido, a não ser em circunstâncias especiais. Não tem nada contra o latim, e pode haver uma missa lindíssima em latim, e pode haver, música em latim, as missas solenes, magníficas. Estou a lembrar, por exemplo, em Munique, onde os jesuítas têm uma igreja parecida, irmã de São Roque, chamada Michaelskirche, que é mesmo no centro da cidade. Todos os domingos do ano, às 11, há missa solene, com todas as grandes missas da história. Beethoven, Mozart, Schubert, tudo. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E tem todo o sentido. Agora, isto é uma coisa pontual, não pode ser agora passarmos todos para o latim, que não vai com certeza haver uma coisa dessas. Bom, portanto, estão a ver que e reparem,
inclusivamente, por exemplo, mudou em muitas igrejas o local do sacrário, porque o sacrário estava em cima do altar e o altar estava de fronte do padre. Depois, os mais velhos que aqui estão ainda se lembrarão, havia um hábito, por exemplo, ia-se à Igreja dos Mártires em Lisboa. Imaginem que havia uma missa às 9. Às 9 menos 5, o padre que ia celebrar a missa punha uma sobrepeliz, ia ao sacrário, tirava o Santíssimo e apresentavam-se à comunhão 200 pessoas e dava a comunhão. Depois voltava a pôr o Santíssimo no sacrário e começava a missa. Quer dizer, as pessoas tinham o hábito, porque excepcionalmente pode ter todo o sentido, de, em vez de ir à missa, ir só à comunhão. Ir só à comunhão. Bom, aqui, e muito bem, não é? O Vaticano não proibiu, mas aconselhou vivamente que a comunhão esteja inserida na missa, porque é exatamente o fruto da missa, não vamos separar coisas. Depois, isto tudo levou a que mudasse o altar, mudasse o Santíssimo. E, inclusivamente, as igrejas novas, não é, já foram feitas noutro modelo arquitetónico. A teologia muda a arquitetura. Porque agora o que é que se pretende? Numa grande variedade. Pretende-se o lugar central do altar, e realmente há duas coisas fundamentais na liturgia, o altar e a estante, o local do sacrifício e o local da palavra, o presidente, os diáconos, que eventualmente existam, os acólitos, toda a comunidade, e uma comunidade que, quanto possível, se veja uma à outra, que todos se vejam, que todos vejam o Padre e que o Padre veja a todos. Para quê? Para exatamente a celebração da Eucaristia ser, digamos assim, a concretização da Igreja como comunhão, como comunidade. Estão a ver? Isto é uma coisa que a gente verifica e que encontra nas diversas igrejas mais modernas, com mais ou menos gosto, enfim, isso varia muito. Também as igrejas antigas há bonitas e feias, não pensem que todas as antigas são bonitas, não são. Bom, enfim. Portanto, esta coisa foi, de facto, a reforma que mais cedo entrou pelos olhos, teve períodos experimentais, houve abusos, enfim, alguns engraçadíssimos até. Lembro-me perfeitamente, havia um padre que já morreu, que era muito boa pessoa, mas tinha muito de ingênuo, e então estava todo entusiasmado com o Vaticano e tal. Então depois, quando ia ao ofertório, como é que é? Bendito já o Senhor por este pão, por este vinho, fruto da terra, da reforma agrária e o trabalho do ópera. Quer dizer, houve coisas extraordinárias, não é? Mas isso, estes períodos de mudança, tem que ser estas coisas. Bom, deixa-me lá ver como é que eu estou. É lá. Caramba. Bom, vou então passar rapidamente para o decreto da revelação divina Dei Verbum. Muito interessante também, como disse, e o que é que traz de novo? Até então vivia-se muito, ou naquele período vivia-se muito, numa concepção de fé e de revelação, que eram as coisas que Jesus tinha dito. Ele disse isto, e diz aquilo, e diz aquilo outro. Bom, ora, a revelação não é uma doutrina, um conjunto de verdades apenas. É um encontro pessoal. É uma comunicação entre pessoas. Essa é que é a novidade de Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus enquanto nasce, vive, come, morre, fala, age, critica e por aqui fora. Tudo nele é revelação. E portanto ele, ao revelar-se, como ele próprio diz, quem me vê, vê o Pai. Ele é o revelador e a revelação. E portanto não é apenas acreditar em fórmulas. Isso é muito pobre. E nesse sentido, nós temos que reconhecer que o Lutero tinha uma boa parte de razão.
Porque, segundo Lutero, e isto não é contra o catolicismo, o Santo Agostinho vai na mesma linha, a fé é, antes de mais, a confiança e a amizade com Deus. Isso é que é eu confiar. E depois, claro, porque confio nele, eu acredito naquilo que ele diz. Mas sem confiança não há fé. Não é simplesmente eu acreditar num silogismo ou num conjunto de verdades muito bem elaboradas. De maneira nenhuma. É um encontro pessoal. Mas a revelação é a comunicação da vida divina às pessoas humanas. Deus, ao revelar-se, comunica-se, e ao comunicar-se, revela-se. E, portanto, toda a comunicação está ao serviço da comunhão entre Deus e o homem, gratuitamente acontecida. Isto tem uma história, a criação, a comunicação aos nossos primeiros pais, e depois tem um momento absolutamente definitivo e insuperável. A encarnação, vida, morte, ressurreição e fusão do Espírito Santo. Insuperável. Portanto, Jesus Cristo é revelador e revelado. É sujeito e objeto. É mediador e plenitude de revelação. Portanto, acreditar é fundamentalmente, muito mais do que ter coisas por verdadeiras, é aceitar Jesus Cristo. E então, numa definição muito bonita, ora vejam de fé, portanto, a fé, como já o disse e agora repito, a fé é a resposta do homem à revelação de Deus. Ora vejam como esta definição é tão bonita. Pela fé, o homem entrega-se livre e totalmente a Deus. Quer dizer, a fé é entrega, cá está, é comunicação e comunhão. Prestando a Deus, revelador, a homenagem plena da sua inteligência e vontade. Para professar a fé, a vontade, e dando voluntário assentimento à revelação feita por ele. Para professar a fé, é necessária a graça de Deus, que previne e nos ajuda, e os auxílios interiores do Espírito Santo, o qual move e converte para Deus o coração. Abre os olhos do Espírito e dá a todos o gosto de aceitar e crer na verdade. O Espírito Santo vai-nos iluminando, atraindo para Jesus Cristo e para darmos o salto da fé. Mas ela é a resposta à revelação de Deus, e uma resposta que não apanha só a cabeça, apanha o homem todo, inteligência e vontade, entrega ao Deus que se entrega. Esta mesma revelação, agora vejam, quando é que aconteceu? Quando Jesus Cristo se fez homem e entregou a sua revelação aos seus apóstolos. E por isso se diz, em velha doutrina católica e não só, que a revelação oficial terminou com os últimos apóstolos. Está ali tudo. Nós o que fazemos é ir para trás e perceber, para lá, isto aqui estava ou não estava contido na revelação. Nós não vamos, o Papa e os dogmas não são novas verdades. São a explicitação de verdades já contidas na revelação. Mas agora entra aqui um problema, e é uma das coisas novas que o Concílio traz, que é exatamente o contraste com Lutero. Por razões várias, que eu gostaria muito de poder explicar, mas não posso. Para Lutero, para acabar com a importância da Igreja, ele diz que o cristão só se deve guiar pela Escritura. Só a Escritura. Não há tradição. Não há magistério. Eu, se tiver boa fé e pegar na Bíblia, não preciso mais. O Espírito Santo ilumina-me interiormente. E se assim é, então estou a ver, a Igreja é inútil. A Igreja, então, não tem um magistério. A Igreja não pode definir. Isto é verdade e aquilo é erro. E então nós estamos entregues. O que é que fez? Para acabar com a autoridade do Papa, o Lutero fez de cada um de nós um Papa. Nós é que determinamos o que está certo e errado, e aquilo que nós, na nossa consciência, acharmos, não pode ser contestado, nem nenhuma autoridade nos pode ajudar ou desajudar. Daí fora.
Ora, isto nunca foi o entendimento católico. E o que é que diz então, e muito bem, o Vaticano II? Que chega até nós a revelação através, reparem, da tradição e da escritura, as duas, tradição e escritura. Portanto, a Igreja, e hoje é curioso porque mesmo os protestantes hoje vêm a dar a razão à Igreja Católica. Por exemplo, quem é que escolheu e aceitou como canónicos, como válidos os textos que hoje são para nós canónicos? Foi a Igreja. Antes de serem escritos, a tradição que havia é anterior à escrita. E, portanto, a palavra de Deus, reparem bem isto que normalmente é muito mal entendido, a palavra de Deus é composta de escritura e tradição. Não é palavra de Deus de um lado e tradição do outro. A tradição é parte da palavra de Deus. Portanto, o Novo Testamento é a escrita da pregação oral da tradição dos apóstolos. E por isso mesmo a tradição é a própria vida da Igreja. Para lá daquilo que está escrito nos textos, nós sabemos bem que houve muitas coisas que entraram na Igreja por vontade expressa dos apóstolos e que constituem até hoje, por exemplo, os diversos sacramentos, só para dar um exemplo, não é? Não está na Escritura e, no entanto, nós não temos dúvida, faz parte da tradição da Igreja e faz parte, portanto, da Palavra de Deus. Depois, outra coisa também importante, que é a interpretação da Escritura e do magistério, se quiserem também, e da tradição. Claro que autenticamente pertence, não é? Pertence aos sucessores dos apóstolos, o mistério vivo da Igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Mas a Igreja não é dona e senhora da palavra de Deus, é servidora. O magistério da Igreja, o Papa e os bispos e os concílios, não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço. É, portanto, serva. Bom, depois, outra coisa muito havia no século XIX e sobretudo XX, houve várias questões muito graves de interpretação e houve várias heresias ou pseudo-heresias e os católicos e protestantes muitas vezes não se entenderam, os católicos foram ultrapassados pelos protestantes na exegese, na interpretação e tal. E este texto é um texto magnífico, muito bem escrito, muito bem coisa, em que nos diz que as verdades reveladas por Deus foram inscritas por inspiração do Espírito Santo e tem Deus por autor. E como tais foram confiadas à Igreja. Mas Deus serviu-se de homens com as suas capacidades e faculdades, como verdadeiros autores. E por isso é que nós encontramos limitações, obscuridades, imperfeições da gramática ou do estilo. O sol moveu-se, não é? Diz a Bíblia. E havia uma tendência para uma interpretação literal de maneira nenhuma. E aqui o Concílio permite-o. Não pode ser assim, não pode ser interpretado assim. E por isso, por exemplo, vejam, Adão e Eva, o pecado original, o movimento do Sol. Temos que acreditar nisto desta maneira? Não. Tem significado, mas não pertencem ao género histórico. Portanto, a Bíblia, o Concílio, abriu-se aos diversos géneros literários, o histórico, o profético, o sapiencial, sem o qual nós não podemos compreender o que é que o autor queria dizer e o que é que Deus, através do autor, queria dizer. Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Mas, portanto, o facto do Sol andar não é uma verdade para a nossa salvação. E, portanto, isso não faz parte, digamos assim, da revelação de Deus. Abriu-se também, portanto, dá regras muito interessantes sobre a interpretação das Sagradas Escritura, sobretudo esta, uma delas, que é
o que os hagiógrafos, os autores sagrados, quiseram significar. Qual é a intenção? Depois abriram-se à exegese crítica. Houve uma evolução extraordinária no campo da exegese. Vocês não imaginam a que apuros extraordinários se chegou. E a Igreja Católica estava muito fechada, muito desconfiada. E aqui, pela primeira vez, sim senhora, é possível cultivar e, portanto, a exegese crítica tem todo sentido. Embora a Sagrada Escritura deva ser interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita e tendo presente três critérios. A unidade de toda a Sagrada Escritura e Jesus Cristo como centro. Só podemos compreender desde o Gênesis ao Apocalipse com Cristo como centro. A tradição da Igreja, como é que a Igreja interpretou e compreendeu esta mesma Sagrada Escritura e esta mesma tradição, e a analogia, a semelhança da fé, neste caso e naquele caso. O que é que há aqui de semelhante, o que é que há de diferente? E assim valorizou extraordinariamente o olhar moderno e atual para a nossa compreensão da Sagrada Escritura. E claro, vejam esta coisa tão bonita. A Igreja venera as divinas Escrituras como o próprio corpo do Senhor, distribuindo o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Isto é a Palavra de Deus. Isto é o corpo do Senhor. Meus caros amigos, a coisa vai alta. Eu pegava-lhes, para já, merece um prémio de resistência. O tempo é muito curto e eu vou então agora dizer-lhes aquilo que me parece mais importante. Sobre o que falta. Portanto, vimos um pouco a liturgia, a revelação de coisas e o Lumen Gentium. E temos o Gaudium et Spes. Há vários. Eu recomendava a todos que comprassem os textos do Vaticano II, se os não têm. Há uma edição dos jesuítas grande, mas é pesadona, e da Gráfica de Coimbra há este que é pequenino, a letra também é mais pequenina, o papel é Bíblia, mas é muito interessante e muito portável. Acho que isto vale muito a pena. Bom, depois, e tem tudo, as constituições, os decretos, as declarações. O texto mais longo, e de maneira nenhuma eu vou, não é por falta de tempo, não o faria, do Concílio Vaticano II, é este Gaudium et Spes. Lembram-se o que eu disse? A Igreja é isto, é o corpo de Cristo, que caminha na história, é a comunhão, etc, etc. A Igreja acredita naquilo que Deus revela, a Igreja ora e a Igreja está no mundo. É isto. E exatamente este é que é o passo para fora. Qual é o papel da Igreja no mundo? Isto, que parece óbvio, reparem, não era. A Igreja, em grande parte, até o Vaticano II, dizia: nós temos razão e vocês não têm. Vocês são os materialistas. O progresso não tem sentido. Não ajuda nada. Nós é que estamos na razão. Nós é que somos o objeto de predileção de Deus. E o mundo, olha, converta-se a nós. É o que tem de fazer. Cá está. O Vaticano II não foi nada por essa linha. Foi extraordinariamente reconhecedor das realidades. A história dos Papas também o mostra. Foram percebendo que, de facto, sobretudo desde a Renascença e depois desde o século XVIII, deu-se um divórcio enorme entre a Igreja e o mundo atual. A ciência, a técnica, a cultura, por aqui fora. Mas esse divórcio será necessário? Não é necessário. Agora, não é com excomunhões, definições doutrinais, inimizadas, agressões, que se pode fazer nada. E, portanto, cá está aquilo que eu já citei aqui de um modo muito particular, o método, se assim se pode chamar, do diálogo. Dialogar com o mundo contemporâneo. É isso que a Igreja pretende fazer. Então, vou-te só ler o esquema e depois mais umas notasitas.
primeiro que tudo, duas partes. A Igreja e a vocação do homem. Portanto, centra-se nisto, a dignidade da pessoa humana. Nada nem ninguém, como o Evangelho, pode valorizar a dignidade da pessoa humana. De qualquer pessoa humana. E por isso, apesar de poder haver concepções materialistas e individualistas, é na concepção cristã do homem, feita à imagem e semelhança de Deus, resgatado por Jesus Cristo, Filho de Deus, que encontramos o máximo de dignidade da pessoa humana. E por isso, a defesa da dignidade humana compete a todos os cristãos. Depois, a comunidade humana. Deus não criou o homem individual. E, portanto, logo em Adão e Eva e por aqui fora, não é? Valorizar esse aspecto comunitário da condição humana, que é positivo, que é a vontade de Deus, que tantas vezes foi esquecido. Mas o homem está no mundo para quê? Para ter uma atividade. E, portanto, o trabalho, os serviços, a agricultura, o comércio, a indústria tem um sentido positivo. Não são coisas à margem da Igreja. Deus quer que isso mesmo aconteça. E, portanto, o trabalho na construção de um mundo melhor, mais desenvolvido e mais justo, está em cheio no plano de Deus, e a Igreja é chamada aí também a colaborar, a dar o seu contributo e a receber. E a receber. Coisa que muitas vezes não era dita e se calhar não era pensada. É que a Igreja não tem só coisas para dar, tem também coisas para receber, e tem que receber, como aqui é afirmado até dos próprios ateus, que muitas vezes nas suas críticas podem ser de extrema utilidade para a Igreja se compreender a si próprio e compreender os seus próprios erros. Portanto, a missão da Igreja no mundo do nosso tempo. E agora, numa segunda parte, então, o concílio, o Gaudium et Spes, debruça-se sobre alguns problemas mais prementes e mais atuais. A promoção da dignidade do matrimónio e da família. Portanto, o valor do matrimónio e da família. A reta promoção do progresso cultural. Não permitir ou tentar fazer que o divórcio entre a cultura moderna e a Igreja acabe e que haja, de facto, intercâmbio, vários lados, multiculturalismo, para precisamente poder haver uma cultura verdadeiramente humana. Depois, a vida económico-social. Não é tudo na vida, mas é indispensável. Nós, portugueses, bem o experimentamos neste momento. Sem uma vida saudável, económica e social, não pode, evidentemente, haver um desenvolvimento da comunidade humana. A vida da comunidade política e a obrigação de participar nela. Os cristãos não podem lavar a mão, têm a obrigação, enfim, que cada um vai discernindo, de participar na vida da comunidade política, de muitas maneiras, não é apenas partidária, mas é também na sociedade, para ajudar a resolver com os outros, de mãos dadas, os problemas grandes e graves do seu tempo. E a promoção da paz e a comunidade dos povos. Portanto, a paz é fruto da justiça, a paz tem que ser sempre defendida e continuada, e os cristãos são chamados a ter aí um papel da maior importância, quer nas instâncias internacionais, as mais altas e as mais pequenas, quer na educação, quer nos seus filhos, quer nos diversos povos, para que realmente a paz seja efetiva e seja um sinal da presença do cristão no meio do mundo. Vou terminar. Estão a ver que temos aqui uma extensão e variedade de temas enormes, não é? Mas esta ideia é uma ideia da Gaudium et Spes, de solidariedade, o coração de Cristo. O coração de Cristo é solidário. E por isso a Igreja, o Concílio defende, por exemplo, o destino universal dos bens. Os bens, antes de serem meus ou teus, foram dados por Deus a todos os homens. E todos têm direito a beneficiar e a participar deles.
o próprio direito de propriedade, que claro que não é contestado, mas é um direito secundário, porque antes está o destino universal dos bens. Depois, coisas notáveis é que esta doutrina, as diversas mensagens que foram enviadas, duas encíclicas, a Pacem Terris e a Populorum Progressio de João 23 e de Paulo VI, foram dedicadas aos cristãos, não apenas aos católicos, aos membros das outras religiões, aos descrentes e até aos homens de boa vontade. E, portanto, está num diálogo com uma sociedade profundamente diferente, onde o comércio internacional pede novas regras, onde é indispensável a qualificação das pessoas, onde tem que se acabar com a guerra para promover a paz, que é filha da justiça. E, meus caros amigos, parabéns pela vossa resistência. Não sei mais, tenho muitas mais coisas para lhes dizer, mas acho que já chega e que vocês foram extremamente pacientes. Eu espero que tenha conseguido dar um bocadinho, uma pinturinha da importância disto. Não é? Desculpem lá, não sei como é que se poderia fazer em menos tempo. Recomendo vivamente que leiam os documentos do Concílio, talvez isto possa ajudar um bocadinho. Há vários livros publicados sobre isso. E até vou fazer uma coisa que não gosto, mas vou fazer. Eu também fiz a minha parte. Eu, portanto, escrevi um credo, não é? Para coisa. Está à venda nas livrarias todas, não é? Os principais. Saiu agora mesmo, não tem um mês. O credo, síntese da fé cristã, para ajudar a compreender precisamente o que é o conteúdo da nossa fé. Não é? Depois, lá fora encontro umas meninas dos Leigos para o Desenvolvimento, que procuram vender, e muito bem, este lindíssimo presépio para ajudar os leigos para o desenvolvimento, que estão no Timor, Moçambique, Angola, São Tomé. Se quiserem, fica bem em qualquer casa e é um ótimo presente, agora em tempos de vacas magras. Não é? O preço já não me lembro, mas não é caro. Elas sabem. Disseram-nos, não sabem. Haverá alguém que queira fazer uma pergunta no meio disto tudo? Oh, Madalena, a coisa safou-se ou não? Sim. Hã? Consegui transmitir que foi uma revolução na Igreja. Em 4 aspectos tão importantes. Quer dizer, que de facto nós estamos a viver um mundo diferente daquele que era o mundo dos nossos pais e dos nossos avós. Não é? Felizmente uma igreja que soube acompanhar essas coisas. Então, fazes tu uma... faz favor. Eu só queria pedir, se é possível, falar só um bocadinho sobre Maria e o Concílio Vaticano II. Não ouviu o que eu disse, não? Ouvi, porque já me esqueci. Bom. Então é o seguinte, havia até, o concílio foi uma coisa muito animada e com grandes conflitos internos. Havia uma minoria, sobretudo a minoria... eu esqueci de dizer uma coisa, desculpem lá, já vou responder, mas uma coisa que é muito importante é que começou com o João 23 e depois com o Paulo VI, uma coisa da maior importância, que foi a internacionalização da Cúria Romana. Até então, praticamente todos os cardeais eram italianos, que era péssimo. E mais, reparem, no Concílio Vaticano I não estava nenhum representante da África, nem da América, e do Oriente, só do Próximo Oriente. A gente diz que a Igreja é católica, e católica quer dizer universal, mas onde é que estava a universalidade? Não é? E, portanto, é uma transformação brutal. Neste Concílio Vaticano II, Oriente e tal, quem é que não veio? Os países de leste que estavam sob a pata soviética. Não deixaram ir os bispos lá. Mas fora isso, veio gente de todo o mundo e, portanto, foi de facto concílio universal. Mas não foi apenas no momento do concílio. Depois, quer os cardeais começaram a ser, e agora vamos ter mais uma série de cardeais
muitos dos quais não são europeus, não é? Quer as pessoas que estão permanentemente a trabalhar em Roma, a Cúria internacionalizou-se e começa a ser, de facto, uma imagem completamente diferente de uma Igreja Universal. Pronto. Mas estava então a dizer, desculpa lá, que isto foram lutas tremendas que houve lá dentro. Houve depois os cardeais principais, e principais porque se afirmaram com a sua qualidade e pelos seus peritos. Muitos levaram peritos técnicos. Por exemplo, o cardeal Ratzinger, não é? Foi como perito. Ele ainda era um simples padre, um teólogo de qualidade, e esteve lá a dar as suas bocas e a ajudar o cardeal, agora parece-me que era o Frings, a dar, e portanto houve ali grandes e houve, sobretudo aqueles que estavam mais ligados à Cúria Romana, italianos de cepa que não queriam mudar, que faziam tudo, não é? Para alterar, inclusivamente houve textos que eles prepararam e que foram apresentados à Assembleia, e aquilo foi... E foram os papas que intervieram, vamos varrer isto tudo e começar tudo de novo, e tal e coisa. Portanto, foi uma coisa muito animada. E uma das coisas, para chegar aqui, uma das coisas que se perguntou e propôs era se não teria sentido fazer-se um documento sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Bom, e andou-se para trás e para diante. Assim, não, porque agora Maria, porque também não há um sobre Jesus Cristo, não é? Portanto, também não, enfim, tal. E então, acabou por escolher esta solução, que eu creio que foi muito feliz. Portanto, fala-se na Igreja, e muito bem, demoradamente, sobretudo na Gaudium et Spes, não é? Como disse, e depois há um capítulo bastante comprido, muito bem desenhado, onde se fala exatamente como Maria, a figura da Igreja e mãe da Igreja. E ali se encontra, quem for ler com cuidado e atenção, uma mariologia muitíssimo bem acabada e que dá para um grande desenvolvimento e que daria para um semestre inteiro de considerações e de palestras. Bom, meus caros amigos, eu peço-lhes desculpa pelo tempo que lhes tirei e de não lhes ter dado, mas reconheçam que a minha tarefa era considerável. Então,